Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de terça-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o Senhor em meu coração nessa manhã abençoada. E é com muita alegria que nós estamos iniciando a nova série de vídeos dessa semana. O tema será tempo de despertar. E nós vamos dividir esse tema em 4, um despertar para a nossa missão, um despertar para o perdão que nós devemos liberar para aqueles que estão à nossa volta, um despertar para o perdão que Jesus quer garantir que vai ocorrer dentro da nossa vida, nós nos sentimos perdoados e pessoas melhores com Jesus Cristo. Então, eu queria te convidar para uma semana de pura profundidade no Senhor, de pura comunhão com o Senhor. Vai ser uma grande bênção estar caminhando com você aqui na fé no canal. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Jonatas Leite, nós faremos aqui a meditação da Palavra de Deus e hoje nós vamos falar sobre o despertar para a nossa missão. Paulo hoje nos alerta que diante de tantas coisas que têm acontecido nesse mundo, guerras, divisões, o volume de ruídos que nós temos escutado no nosso dia a dia, nós temos permitido que a nossa fé esmoreça, que a nossa chama se apague e muitas vezes nós temos nos visto adormecidos. E Jesus ele vem hoje, nessa manhã, para poder dizer para nós: ei, acorda, eu tenho algo para você, eu tenho uma missão para você. A minha chama está dentro do seu coração. E essa chama é para poder orientar as nossas vidas e também orientar outras vidas. E esse é o tema da reflexão de hoje, que nós faremos na carta aos Romanos, seu capítulo 13, versículos 11 a 14, que diz o seguinte: E digo isso a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venham a satisfazer os desejos da carne. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Paulo nos orienta diretamente que nós temos permitido que os ruídos desse mundo, a opressão que tem ocorrido na nossa vida, isso tem permitido apagar a chama do nosso coração, tem permitido que adormeçamos, tem permitido que neutralizemos a nossa fé. E nós, meu irmão, minha irmã, fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Existe a chama do Senhor dentro do nosso coração. Essa chama do Senhor, ela não só nos guia, mas ela também serve para poder guiar outros corações pelos caminhos do Senhor. É como nós fôssemos o guarda do farol. O guarda do farol ele não tem a solução para as tempestades, mas ele tem a responsabilidade de ser luz para aqueles navegantes que nas trevas das tempestades, do oceano, dos mares, eles vão ter uma luz ali para poder se guiar, e nós somos como esse guarda do farol. Mas muitas vezes nós temos permitido que essa chama se apague, nós temos adormecido, e aqueles navegantes que estão navegando pelo mar cegos, eles também não conseguem enxergar a luz e também continuam perdidos. O chamado para essa manhã, meu irmão, minha irmã, é um chamado claro. Paulo ele nos exorta e nos alerta a entendermos que nós temos uma missão, acordarmos desse sono. Esse sono, muitas vezes, ele tem nos levado, conforme essa palavra que diz, aos desejos do nosso coração. Aqui ele cita alguns exemplos, mas hoje ele diz claramente que nós precisamos despertar. E Jesus ele vem e diz para mim e para você: Jonatas, acorda, tenho algo para você, eu quero fazer algo da sua vida, eu quero que a minha luz não só guie os seus passos, mas também sirva de iluminação para outros que estão tateando, cegos. E nós muitas vezes temos simplesmente não escutado, ou não entendido, ou até por vontade própria não respondido ao chamado do Senhor. Esse chamado ele é muito simples. Ele não começa no púlpito, num vídeo como esse, colocando aqui o meu rosto, mas nas atitudes do dia a dia, no perdão, no abraço, no olhar, numa palavra amiga,
Tudo começa, meu irmão, minha irmã, num sim para aqueles que estão à nossa volta, para o Senhor, para que a gente possa fazer primeiramente as vontades do Senhor, e aqueles que estão à nossa volta, que Jesus nos confiou, a gente também fazer o trabalho também de ser luz na vida dessas pessoas. E como que você está em relação a essa missão? Você tem escutado o chamado do Senhor e tem dito sim para Ele? Você já perguntou ao Senhor qual a missão que Ele tem para a sua vida, o que Ele tem para você, o que Ele quer que você faça? Ou você, meu irmão, minha irmã, continua adormecido e precisa desse chacoalhão que Jesus está nos dando nessa manhã para poder entender o que Jesus quer fazer da nossa vida? É tempo, meu irmão, minha irmã, de despertar. É tempo de entender o que Jesus quer que façamos. É tempo de renovar as nossas esperanças do Senhor. Não importa quem você é, a dificuldade que você está vivendo, pode ser que você esteja escutando as pessoas que estão ao seu lado dizendo para você que você não tem condições, que você não é digno, mas hoje Jesus diz para você: acorda, acorda, porque é tempo de despertar. Ele quer nos revelar quais são as suas missões, o que Ele quer que nós façamos e quais são as vidas que Ele quer que nós iluminemos com a chama dEle próprio. Se essa palavra, meu irmão, minha irmã, ela atinge o seu coração, se você sente que Jesus está falando para você: acorda que eu te quero de pé, eu quero que você faça as minhas vontades. Se você está debruçado no seu próprio coração, as suas próprias vontades, que nós possamos mergulhar nessa oração que Ele vai falar mais uma vez. Vamos lá? Senhor Deus, eu queria te agradecer muito, Pai, pela sua presença aqui, pelas suas inspirações, por esse canal, pela minha vida, pela minha saúde, pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que aqui estão. Senhor Deus, nós queremos despertar desse sono, Pai. O dia a dia tem nos aprisionado, tem apagado essa chama que existe no nosso coração, tem nos desanimado, Senhor Jesus. Nós temos tomado muitas pancadas da vida, Pai. Essas pancadas, Pai, têm nos deixado no chão, Pai, nocauteados, Senhor Jesus. Mas hoje, nessa manhã, Pai, nós escutamos a sua voz. O Senhor que chama: ei, levanta, acorda, nos chama pelo nome, coloca diante de nós a sua missão, aquilo que o Senhor quer. Nós por muito tempo andamos, Pai, tateando. Nós deixamos essa luz, Pai, a sua luz no nosso coração se apagar. Mas hoje, Pai, nós queremos regressar. Nós queremos que essa luz, Pai, a sua luz, ela seja acendida, Pai, com toda a iluminação, Senhor Jesus, com todo o seu calor, com todo o seu fogo, Senhor Jesus. Então nós pedimos, Pai, para que o Senhor nos levante, nos ajude a despertar nessa manhã, Pai. Despertar para a nossa missão, Pai. Para aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Senhor Jesus. Que nós possamos, Pai, ser a sua luz, Senhor Jesus. No mar, Pai, em trevas, Senhor Jesus. Para aqueles navegantes, Pai, que não têm iluminação alguma, Senhor Jesus. Nós possamos fazer esse papel, Senhor Jesus, cumprindo exatamente a sua missão. É isso que nós pedimos nessa manhã abençoada de terça-feira. Meu irmão, minha irmã, eu queria agradecer muito a sua presença. Se essa palavra, de alguma forma, Jesus a utilizou para poder alcançar o seu coração, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. Dessa forma você também estará evangelizando. Certamente você será luz para outros navegantes. Que você tenha uma terça-feira abençoada, iluminada. E se Deus quiser, amanhã a gente se vê para um novo vídeo. E a reflexão de amanhã é sobre um despertar para o perdão que nós devemos liberar para aqueles que estão à nossa volta. Nos vemos amanhã. Obrigado pela sua presença. Até mais.